Histologia é definida como sendo a ciência, parte da biologia, que estuda os tecidos. O termo histologia foi usado pela primeira vez em 1819 por Mayer, que aproveitou o termo tecido que Bichat, anatomista francês, instituiu muito tempo antes para descrever microscopicamente as diferentes texturas encontradas por ele no corpo animal. Mas o que é tecido? É possível encontrar alguns autores que definem tecido como sendo um conjunto de células que apresentam a mesma forma, mesma função e a mesma origem embrionária. Mas esse conceito não possui muita sustentação histológica, pois as células, que apesar de pertencerem ao mesmo tecido, elas não têm a mesma forma e tampouco a mesma função. Já quanto à afirmação de que as células de um tecido apresentam a mesma origem embrionária, de fato essa afirmação é aplicável. As células que compõem um tecido normalmente apresentam a mesma origem embrionária. Assim, pode-se conceituar tecido como um conjunto de células que apresentam a mesma função geral e a mesma origem embrionária. Diríamos a mesma função geral, pois um tecido apresenta uma ou mais funções gerais. Por exemplo, os epitélios, de forma geral, apresentam como função principal revestir as superfícies corpóreas. Assim, sua função geral é revestir uma superfície. No epitélio, por exemplo, o da traqueia tem-se as células ciliadas e as células caliciformes. Ambas apresentam formas e funções diferentes, mas as duas realizam a função geral de revestir. Por volta de 1800, Bichat conseguiu identificar 21 diferentes tipos de tecidos, mas com o invento do microscópio foi possível identificar muitos outros tecidos, aproximadamente 41. Mas todos esses tipos podem ser agrupados em 4 diferentes tecidos, chamados de tecidos fundamentais. São eles: os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares e o tecido nervoso. O tecido epitelial apresenta as seguintes características: falta de espaço entre as células, pois são células justapostas, falta de vascularização e excelente capacidade de renovação celular. Sua principal função é proteger o corpo contra a entrada de micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, substâncias químicas e agressões físicas, cortes, pancadas, arranhões. O tecido epitelial é encontrado na região externa e interna do corpo. Os tecidos conjuntivos são de origem mesodérmica. O tecido conjuntivo caracteriza-se por preenchimento dos espaços intercelulares do corpo e é importante interface entre os demais tecidos, dando-lhes sustentação e conjunto. Morfologicamente, apresenta grande quantidade de material extracelular, matriz, constituído por uma parte não estrutural, denominada de substância estrutural amorfa, e outra por porção fibrosa. Os tecidos musculares muitas vezes são chamados de carne, pois são os músculos e constituem cerca de 40% da nossa massa corporal, sendo eles os responsáveis pelos mais diversos tipos de movimentos do nosso corpo. É através da contração muscular que nós conseguimos nos locomover, que o nosso coração consegue bater, que ocorre a impulsão do bolo alimentar no tubo digestório e a eliminação das secreções por glândulas, entre tantos outros tipos de movimentos. As células que compõem os músculos podem ser chamadas de células musculares, fibras musculares ou miócitos. Juntas, elas formam feixes de células que são envolvidas por tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, além de nutrir e oxigenar as células, ainda repassa aos tecidos próximos a força que foi gerada durante a contração muscular. As células musculares têm origem mesodérmica, formato alongado
e conseguem se contrair graças à presença no citoplasma de filamentos de proteínas. Existem 3 tipos de tecidos musculares: o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. O tecido muscular estriado esquelético se prende aos nossos ossos e tem contração voluntária, ou seja, esses músculos são contraídos somente quando queremos. O tecido muscular estriado cardíaco é encontrado no coração e, diferentemente do tecido muscular estriado cardíaco, não possui movimentos voluntários, e sim involuntários, contraindo-se de forma rápida e ritmada. O tecido muscular liso tem contração involuntária e pode ser encontrado nas paredes dos órgãos internos, como o intestino, útero e estômago. O tecido nervoso possui origem ectodérmica e constitui um dos sistemas responsáveis pela coordenação das funções dos diversos órgãos, sistema nervoso ou sistema neural. São funções do tecido nervoso: receber mensagens dos órgãos dos sentidos, armazenar informações, fazer os músculos ou as glândulas funcionarem através do comando das respostas.